Sim. Vamos lá, pode fazer a prece para nós, por favor. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim Assim seja. seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Lembrando o pessoal aí que quem puder ajudar compartilhando a live, né, tem um aviãozinho de papel, uma asa delta aqui embaixo, puder indicar para os amigos que gostam de espiritismo, que possam ter interesse. É sempre bom a gente compartilhar o evangelho com mais pessoas, né? Às vezes tem pessoas que estão precisando de uma palavra do evangelho, alguma coisa, a gente consegue chegar até lá. Tá? Então tem a interrogação aqui embaixo, né, que são as perguntas, e do ladinho tem um aviãozinho de papel, uma asa delta ali. Quiserem chamar os amigos que gostam do espiritismo, né? E lembrando também que a gente está no capítulo 4, né, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está fazendo um resumo desse quarto capítulo, que fala de reencarnação, que é a parte do espiritismo que mais se diferencia das outras religiões ditas cristãs, né, que acreditam em Cristo. Então, a gente está... O Oswaldo sempre anota aí. Qual que é o parágrafo, Oswaldo, que a gente leu? Nós estamos os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Nós vamos iniciar o item 20. 20. Hoje dá para fazer do 20 até o encerrar, que é o 23. 20 a E 23. então agora eu vou ler a princípio e depois a gente faz, o Oswaldo faz a explicação. Tudo bem, Oswaldo? Sim, pode seguir. Vamos lá. Então esse parágrafo aqui está em os laços de família fortalecidos pela reencarnação, quebrados pela unicidade da existência. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois, menos que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter sido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e o número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos de sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes ou, talvez, pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para glorificar de ter tido
por ancestrais tais ou taus personagens ilustres. Com a reencarnação, os ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos muito tarde para estreitar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, eles vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separados para sempre, e sem esperança de jamais o aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram reencontrarão-se sobre a terra e no espaço que se gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida em toda a esperança, ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam. Sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro do além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte, e não há nenhuma esperança do reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso, com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Vamos lá. Então, nós estamos falando, né, como diz aqui, no capítulo de reencarnação, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Allan Kardec escreveu isso, né, e perguntou isso aos espíritos, relacionado ao quê? Quando Allan Kardec, né, vivia na Europa, vivia na França, o que se existia lá era a religião católica. Allan Kardec usa bastante, né, eles não falavam religião católica, eles falavam a igreja, né? Então ele fala aqui, tanto que no final que ele fala a doutrina da igreja. Então nós estamos analisando, né, como você falou no começo, o item reencarnação, que é o que difere das outras religiões que acreditam em Cristo. Então ele usa assim, pluralidade das existências e unicidade da existência. O que ele quer dizer com essa unicidade? Então, a igreja, né, a religião católica, a religião protestante, ela acredita numa vida só. Que Deus nos cria, nós somos criados no momento do nascimento, corpo e espírito. A gente percebeu, né, já no item anterior, nas palavras de Cristo, que isso fica um pouco impossível, mas ele insiste nesse entendimento que as pessoas dizem que, existindo a reencarnação, nós vamos ter uma quantidade grande de familiares ao retornar no mundo espiritual, como se fosse um medo, né? Então ele inicia esse item dizendo, né, o temor de um grande aumento da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, né? Vamos tentar entender assim, que eu chegue no mundo espiritual e tenha lá
um pai que foi dessa minha encarnação e tem um pai que tenha sido outra encarnação. Muda o que na minha vida, né? Olha que felicidade se você teve vários pais e você consegue reencontrar. Várias mães. Só que, ele fala várias, assim, várias mães, várias esposas, mas ele diz também que nós só vamos encontrar no mundo espiritual aquelas pessoas às quais nós amamos de verdade. Né, a gente te falou em algumas outras lives, né, sobre aquela coisa da que as pessoas casam e vivem um tempo juntas e se amam, né, e se declaram amor eterno, e na primeira briga, ou numa briga mais profunda, se separam, um quer matar o outro, quer pegar o outro no pescoço, daqui a pouco um já está vivendo, né, com outra, a outra já está vivendo com outro, e já se seguiu. Nessa mesma encarnação, tem pessoas que casaram, né, vamos citar assim, em brincadeira, Fábio Júnior e Gretchen, só os dois casaram umas 50 vezes. Ele falou assim, e quais maridos e quais esposas eles vão encontrar no mundo espiritual? Aquelas que eles amaram de verdade, que houve uma afinidade, que parecia que uma afinidade já existia antes, né? E a gente percebe, ele cita aqui também, às vezes nós temos dentro de casa, né, pessoas dentro da família, pessoas que da própria família não se dão. E às vezes você vai fazer uma amizade, que as pessoas, a gente vê, né, se considera como irmão, pessoas às vezes de fora da família. E aí as pessoas usam muito o que está sendo usado aqui, afinidade, afeição, mesmo os gostos, as mesmas simpatias. E a gente já falou numa outra oportunidade, no mundo espiritual a gente se reúne da mesma forma que a gente se reúne aqui. Você tinha falado outro dia, a gente se reúne por gosto. Um gosta de rock, vamos falar de música, outro gosta de samba, e as pessoas se procuram, né, nesse gosto, nessa simpatia, nessa afinidade, e lá se dão bem. E eu citei aqui, né, nós que gostamos do espiritismo, a gente gosta de conversar, de estar junto com pessoas que falam a mesma língua. Não que a gente desgoste das outras pessoas, mas na hora que você quer conversar um assunto interessante, algo que te faz bem, você procura essas pessoas, porque às vezes dentro da sua família, no seu entendimento, você não tem, na verdade, isso. E às vezes muitas pessoas têm, e é difícil isso, tem pai e mãe e visita por proforma, porque não que às vezes tenha o carinho especial, mas tem como se fosse uma obrigação, né? Isso. De visitar, vai mais né, por cumprir a obrigação do que se sentir bem, né? Tem gente que gosta de morar junto, morar perto e viver bem, tem gente que se distancia, né? Como a gente falou, tem gente que vai morar fora do país porque quer viver uma vida tranquila, né? Porque não quer ter problema dentro da família. E a gente percebe que assim acontece no mundo espiritual. As pessoas se ajudam, né? Fazem a caridade, mas na hora de, vamos dizer assim, numa hora de folga, numa hora mais de buscar alguma coisa que goste, vai procurar naquelas pessoas que se sente bem, né? Isso. Então, essa afinidade que ele é falado aqui, ela se encontra no mundo espiritual por simpatia, por amor, amor verdadeiro, né? Porque o que a gente vai perceber também, e precisa ficar muito claro, a gente, hoje, por exemplo, nós não nos lembramos das vidas que nós vivemos antes dessa. O que acontece com muitas pessoas quando às vezes ele diz que às vezes as pessoas não precisam estar juntos na mesma família, as pessoas que se gostam, porque às vezes você não consegue colocar na reencarnação as pessoas na mesma família, mas às vezes as pessoas que gostam da gente e que vão cumprir uma encarnação próxima da gente, elas ficam próximas, né? Elas ficam ali aonde elas vamos dizer assim, bastante próximo. Às vezes você encontra uma pessoa, como a gente falou, você não tem uma afinidade grande, por exemplo, com um irmão, e você encontra um irmão que não é da família, onde você se dá bem, tem o mesmo gosto, né, como a gente falou, seja da música, seja futebol, seja isso, você gosta de estar com aquelas pessoas e, às vezes, não com as suas famílias, né? Então, a gente percebe nisso. E aí ele cita isso. Se existe, aí, no finalzinho aqui, a gente percebe, né, que ele dá as opções que nós temos
quando do desencarne. Então ele cita, Allan Kardec cita muito, a gente não ouve falar tanto, mas existe uma doutrina que eles chamam de panteísta, né? Pan, do todo, que é do, né, vamos dizer, do todo universal, e ele diz assim, como se fosse assim, Deus cria os seres, como se fosse uma subdivisão dele. Isso. Aí os seres reencarnam, e quando desencarnam, eles voltam para o todo, como uma gota de chuva volta para o oceano, por exemplo, para um rio, e se mistura com o todo. Então ele diz aqui que o ser integrado ao todo universal, essa é a doutrina panteísta. Aliás, perdão. A primeira que ele fala é da materialista. A materialista não acredita na sequência da vida após a morte. Não tendo a sequência após a morte, não vai ter relação, né, de simpatia e antipatia, porque morreu, acabou. Esse é o entendimento do materialismo. Do panteísmo que eu tinha falado, né, todos são criados e voltam ao todo universal. Também não tem sequência e não tem esses laços de família. Aí ele fala no terceiro, individualidade da alma com fixação definitiva do destino de acordo com a doutrina da igreja. Quando ele fala da doutrina da igreja, ele diz assim, o que acredita a igreja? Vamos tentar entender assim, a igreja católica e vamos tentar também o protestante. Eles acreditam que o espírito é criado no momento com o corpo, nascem os dois. E quando morrem, o que vai ser definido? Vai ser definido céu e inferno. Isso. Então vamos entender que numa família de 10 pessoas, 5 vão para o céu e 5 vão para o inferno. As que estão no inferno vão estar juntas, as 5. As que estão no céu vão estar juntas, as 5. Mas as 10 não vão se encontrar mais. Porque está fixado o céu para um e inferno para outro. E aí eu brinquei com você outro dia, eu perguntei, vamos dizer assim, eu e meus irmãos vamos para o inferno. Minha mãe e meu pai vão para o céu. Nunca mais vão nos ver. Imagina o desespero dos seus pais. Né? Vão ficar felizes onde estão? Não. Eu tenho certeza que muitas mães vão trocar o céu para o inferno para ficarem junto com os filhos. Com certeza. Muitos pais a gente não tem certeza, mas ele falou assim, né? Mas então ele diz assim, então essa fixação, né, então de ficar juntos após a morte vai depender, no caso, de eu estar num lugar junto com o outro. Então eu tenho que torcer para que todos aqueles que eu gosto vão comigo ou para o inferno ou para o céu, para que a gente possa estar junto. Esse é o entendimento, assim, falando de uma forma, né, bastante simples. E aí ele cita o entendimento que nós, né, a parte espírita entende. Ela entende na sequência de vida, né, de não fixação de sentença, de momentos que você viva, né, num lugar pior, mas com a chance de se melhorar. Então ele fala assim, aí no quarto ele diz, a individualidade da alma com o progresso infinito, conforme a doutrina espírita. Aí ele diz assim, de acordo com as duas primeiras, materialista e panteísta, os laços de família são rompidos assim que aconteça a morte, ou seja, após a morte. E não há nenhuma esperança de reencontro, né? Porque morreu, acabou, ou porque morreu e retorna para Deus, né? Fazendo parte de um todo. Com a terceira, que é a doutrina que ele diz da igreja, ele diz assim, existe a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo lugar, né? Aí ele usa o termo aqui, que pode ser o inferno ou o paraíso. Que todos aqueles que se amam vá ou para o céu ou para o paraíso, para que haja a possibilidade dessa continuidade de laços de família. Aí ele diz assim, com a pluralidade da existência, que é o que nós estamos estudando, que nós estudamos no item anterior, e que é o que a parte espírita ou espiritismo acredita, ele diz assim, que é inseparável da progressão contínua, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem. E é isso que constitui a verdadeira família. Lá no começo ele diz, né? Se eu estou na Terra e eu tenho um parente no mundo espiritual, não significa que a gente esteja separado.
Isso. né? A gente sabe, né, André Luiz, que é ele citado bastante por Chico Xavier, né, foi através de Chico Xavier que esse André Luiz nos contou bastante coisa. Ele diz que espíritos já com um entendimento de evolução maior, durante o sono, que eles estão livres do corpo, eles se reencontram no mundo espiritual. Se conversam, se falam e retornam depois, cada um para a sua vida. Aqueles do mundo espiritual seguindo a sua vida no mundo espiritual, e o encarnado, ao acordar, segue sua vida. O que é dito bastante, que muitas pessoas não acreditam, gostam, mas não acreditam, que uma mãe venha visitar o filho durante a noite, na hora do sono. E tem pessoas que citam sonhos maravilhosos, né? Sonhos quase que reais, de uma visita mesmo, né? Nossa, sonhei com meu pai. Eu sonhei acho que uma vez só, meu irmão sonhou mais, né, com o meu pai. Mas assim, sonhos onde se conversam, parece que passaram um dia junto. A gente, né, você que frequenta, às vezes a gente ouve, né, principalmente no Dia das Mães, Dia dos Pais, que os centros espíritas eles fazem aquela oração para aquele dia. A Ivete está dizendo assim, alguns sonhos são vivências. São mesmo, né? E, assim, sonhos quando são reais, que você consegue guardar. E às vezes a gente sonha com pessoas que a gente não conhece. Né? Você fala assim, nossa, eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Você não lembra, mas essa pessoa está no mundo espiritual, te conhece e veio te visitar. Só que você, por estar aqui, não se lembra. Mas assim, essa relação, e é isso... A Maria sempre falava, né, para você identificar com quem você está sonhando, se você percebe que é alguém desencarnado, se é bom ou não, pela sensação que você passa no sonho, né? Se a sensação for boa, de passar uma agradável presença, realmente aquele espírito é um espírito de luz que está ali para te ajudar. E às vezes quando o espírito te traz aqueles pesadelos, né? Pode pôr o nome dele na caixinha de oração lá no centro, pode fazer uma prece, uma oração mais forte, porque é um espírito provavelmente obsessor ou alguém que está ali que precisa de ajuda, né? Pelo menos é isso que a gente aprende no centro espírita, né? O que você fala, ele cabe bem para a mediunidade também, né? Quando nós falamos no espiritismo, e a gente estudou isso lá no comecinho, e a gente vai estar sempre falando, porque eu acho assim, a repetição ela é bastante importante, que a gente continue sempre repetindo até que se guarde, né? Eu acho muito bacana assim, até que você consiga falar aquilo, lembrar daquilo. Mas assim, o que é a ideia da mediunidade? Entendimento de mediunidade e entendimento. Nós começamos a falar de espiritismo assim. Quando Allan Kardec estuda, ele diz assim, ele compreende que existe um mundo que depois ele define como... Deixa eu só ver o que a Márcia escreveu aqui. O significado do sonho está muito ligado aos sentimentos que temos durante as passagens deles e personagens. Eu vou complementar aqui, depois a gente volta. Então, qual é a ideia do Allan Kardec? Allan Kardec ele encontrou um mundo que ele depois denominou, isso vai estar na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele fala assim, mundo normal primitivo ou mundo dos espíritos, aonde vivem os espíritos, né? Porque algumas religiões ela não conta claramente que a vida continua. Elas acham, né, que entra num sono e depois um dia vai ser acordado. Mas o que a gente percebe, né, e é interessante, mesmo quando a gente dorme, nós aqui no planeta Terra, quando a gente dorme, a mente da gente não para. Não. A mente da gente não para. E a gente fala assim, por que a mente da gente não para? Porque quem está descansando é o corpo físico. Mas a inteligência, que é o espírito, ela continua vivendo. Então ela vai, como você próprio disse, Allan Kardec diz assim, durante o sonho ou durante o sono, o espírito está livre. Por quê? Porque o corpo relaxou. Então eu paro o meu corpo como estaciona um automóvel na garagem e saio dele. Ou posso ficar dentro do carro, dormir dentro do carro. Então ele fala assim, né, que eu posso ficar ao lado do corpo, junto com o corpo, ou eu posso sair e ir para onde? Mas ele fala assim, para onde eu vou? Depende muito. Se eu não acredito no mundo espiritual, se eu estou ligado a muitos vícios, eu acabo indo
para onde tem isso. Mas assim, quando eu vou me espiritualizando, entendendo, né, acreditando mesmo que esse mundo existe, eu falo assim, vamos entender Deus. Por que Deus criaria a todos? Faria com que todos nós, né, o ensinamento de Jesus é que nos amemos, né? Meu pai brincava muito, né? Jesus pediu para que nos amassemos, né? Nos amássemos. Ele brincava com essa parte, mas assim, a ideia da criação de Deus é que todos se amem, que todos se entendam, que todos se gostem. E por que depois de você criar um vínculo com pessoas, né? Vamos dizer que seja durante uma passagem, a gente sabe que não dá, ele fala aqui, numa passagem é muito pouco para você criar um vínculo com uma pessoa. Nossa. 30, 40 anos, né, com a cabeça da gente, criança, depois jovem, como você disse, e a gente vai cair numa maturidade lá para os quase 40 anos, que daí que você volta a amar a família de novo, que você volta a visitar os pais, porque quando você é jovem, você quer sair, quer namorar, quer ir na balada, quer brincar, quer ir para a praia com os amigos e, de preferência, não ver os pais, né? Isso. E depois, quando você vai chegando numa idade mais madura, daí você vai acabar vindo, né, os pais morar junto, você cuidar deles, né, e cria uma relação gostosa. E depois que morre, isso acaba. Por que Deus seria esse ser que faria isso? Que separaria essas pessoas? Que pai bondoso e justo é esse Deus se ele fizesse, na verdade, isso? Né? Então, às vezes, a gente trata Deus, e eu até conversava hoje no trabalho, eu falo assim, tem o Deus de Moisés e tem o Deus de Jesus. E o Deus de Moisés e o Deus de Jesus, eles são bastante diferentes. O Deus de Moisés é vingativo, é bravo, manda matar, te pune, te chama atenção, né? O Deus de Jesus, amoroso, pai bondoso, é pai de amor. E eu acho assim, tem uma passagem dele que ele cita, que eu acho assim, aí define esse entendimento sobre Deus, e ele fala assim, Jesus, ele dá um entendimento sobre Deus maravilhoso, e às vezes nós não pegamos, às vezes nós preferimos ficar com o Deus vingativo de Moisés, aquele que mata, que pune, que só está pensando em te prejudicar, né? Ver o que você fez de errado, tá lá com o caderninho anotando tudo que você está fazendo errado. Eu falei assim, imagine que Deus, tanta coisa no universo para fazer, ele vai ficar anotando o erro de cada um, né? E então Jesus ele usa uma passagem que eu acho maravilhosa, ele cita assim, qual o pai da terra, né? Ele usa o termo pai da terra. Qual o pai da terra que o filho pede a ele um pão e esse pai tem coragem de dar a esse filho uma pedra? Depois ele cita de novo, ele fala assim, qual o pai da terra que o filho pede ao pai um peixe e esse pai dá a esse filho uma serpente? Ele usa sempre o pão e a serpente e o peixe. E aí ele fala assim, ora, aqui na Terra não tem pai. A gente vai saber, algumas pessoas falaram, mas existe sim. A gente fala assim, a porcentagem eu não sei nem dizer, mas eu acredito que seja 1% para baixo de pais que fazem mal para os filhos. Né? Você vai falar, a grande maioria quer bem e ajuda os filhos. Então ele fala assim, ora, vós que sois maus, né, os pais da Terra, sabem dar boas coisas aos filhos, o que é que não dará o nosso Pai Celestial? Então, Jesus mostra ali que esse Deus está preocupado com os filhos dele. Se o Pai da Terra, que ainda é ignorante, que ainda é mau, não tem coragem de dar coisas ruins para o filho, porque Deus, que é muito mais bondoso, muito mais sábio, muito mais justo, muito mais amoroso, daria. Então aí ele já explica que Deus não quer isso, né? Não tem isso. É nós que, na verdade, não identificamos Deus e preferimos, muitas vezes, ficar com o Deus de Moisés, que pune, que mata, que vai separar no inferno. Por que Deus criaria um inferno para os filhos dele, né? E não daria oportunidade? Qual o ser, por mais conhecedor das coisas que fosse, conseguiria viver uma vida na Terra e aprender tudo? Já se tornar bondoso, né? E a gente percebe que nós, né, como criados por Deus, nós estamos vivendo uma vida num planeta onde a inteligência está desenvolvida, não de todos,
mas a gente fala assim, é difícil você não ter um livro bom para você ler, um filme interessante para você assistir. Hoje nós estamos com a live aqui, quantas palestras tem no Instagram, no YouTube, no Facebook, Nossa. falando de coisas boas. E mesmo assim, é muito difícil da gente aprender. O tempo que a gente tem para aprendizado, a gente precisaria de uma dedicação de 24 horas por dia, direto, para ler, vamos dizer, a quantidade de livros que existem para fazer todas as coisas. A gente não tem. Mas, assim, enquanto nos é mastigado isso e é nos dado ensinamento, e a gente vai perceber que a vida na Terra, uma vida que seja de 80 anos, lúcido, a gente não vai ter capacidade de aprender tudo. E eu não aprendendo tudo e, de repente, errando, por que Deus me puniria, vamos dizer assim, um inferno eterno por essa vida? Se Não, foi não. Ele que me criou, se é Ele que está me dando a chance. Né? Se a gente usar a lógica, olhar essas quatro alternativas, né, de panteísta, materialismo, ou da Igreja Católica, ou do Da igreja. Espiritismo, você não tem como achar que Deus é tão imperfeito de fazer qualquer uma das outras três. Tá na cara, né? Tá assim, é questão de lógica. A gente que fez faculdade eu que fiz faculdade de informática, de exatos, a gente vai muito pela lógica. E assim, tá na cara, é lógico que se Deus é perfeito, optaria por isso. Né? Imagine, igual você falou, uma família, metade vai para... Se tem um filho aí que se torna bandido porque entra nas drogas, e esse filho é condenado, ele desencarna e é condenado ao inferno, e você, como pai, tentou de tudo, quando você desencarnar, você vai para o céu, você não vai ficar contente. Você vai para o inferno junto, para ajudar o filho. E então não tem explicação. E essas outras religiões cristãs, não a gente entrando muito no mérito delas, mas assim, eles ficam tão desesperados de seus familiares terem até uma outra religião, uma outra congregação, uma outra igreja, com medo de não se encontrarem na vida pós-túmulo. Por quê? Porque eles acham que só as pessoas que estão dentro daquela igreja, daquela denominação, vão ficar no mesmo lugar. E elas ficam tentando te convencer a se tornarem da mesma religião delas, sendo que Cristo já disse, né? Fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja não há salvação. Então a gente tem que pautar pelo lógico. Se você pautar pelo lógico, sempre você vai cair. Pelo menos comigo é assim, o espiritismo sempre vai estar acima das outras religiões, né? Pelo menos no meu entendimento, eu não consigo pensar de outra forma. Então, mas você falou assim, você falou, eu sou igual a você, né? Eu também estudei bastante parte de informática, trabalho com isso, né? Que eu falo assim, a gente usa muito da lógica. Mas o estudo feito por Allan Kardec, e a gente vai lembrar lá no começo, ele fala que a gente deve usar, né, a lógica, a razão, aliança de ciência com religião, a ciência e a religião têm que andar junto para que uma não desminta a outra, para que uma comprove o que a outra fez, para que a ciência passe a acreditar, né, tenha fé nesses entendimentos, né, porque fé ela não é religiosa, a fé é uma coisa sua, de interior, do acreditar em algo, né? E eu falo assim, sempre que eu leio, sempre que eu estudo, eu não consigo ver, né? Acaso, eu não consigo ver. Por isso que eu falo assim, eu falo sempre para as pessoas que, assim, o guia que eu tenho, e isso está no livro dos Espíritos também, o guia que eu tenho para me dirigir é Jesus. Ser inteligente que veio, o conhecimento que veio, que as religiões ou confundiram com o próprio Deus, né? Pelas coisas que fez, mas eles falam assim, você lendo Jesus, de verdade, porque as pessoas conhecem uma ou duas passagens de Jesus, uma historinha ou outra do crucificação, de divisão de pães, de uma coisa ou outra, mas assim, o dia a dia de Jesus, as palavras de Jesus, que é o que Allan Kardec fez, que ele fez questão de colocar junto com os Espíritos, nesse evangelho que nós estamos estudando, são as coisas que Jesus disse que podem nos orientar a entender. Então eu falo assim, eu não consigo em nenhum momento enxergar Deus como um ser ruim. Eu não consigo enxergar esse Deus que criou um inferno eterno, onde as pessoas vão ficar no fogo porque fizeram algo de errado e que não tem conserto, né?
que esse ser muito inteligente, que criou, que conseguiu criar seres inteligentes, ele não é um inteligente suficiente para entender que qualquer um pode errar. Principalmente esses seres que ele permitiu fazer a evolução. Então eu falo assim, a cada vez que eu escuto Jesus, e a cada vez que eu estudo o Livro dos Espíritos, os livros de Allan Kardec, eu tenho mais essa certeza, né? Eu tento a todo dia mostrar, né, eu converso bastante no meu trabalho, a gente conversa muito, graças a Deus disso, e a gente consegue conversar numa boa. Durante a reunião de família, a gente consegue conversar isso, né? Quando eu encontro com pessoas na rua e as pessoas sabem o que eu estudo, o que eu concordo, elas me perguntam, né? No próprio trabalho, vem a pessoa falando, quando acontece isso, o que você acha disso? O que o Espiritismo diz disso? E eu falo assim, e eu consigo, na verdade, mostrar aquilo que, na verdade, eu aprendo com Allan Kardec e aquilo que eu aprendo com Jesus. Então, eu não consigo, desde pequeno, eu não consigo ver... eu pensava bastante nisso, né? E eu já tinha essa ideia de uma mãe vivendo no céu com um filho perdido, e a gente vê isso muito nos livros de romances espíritas, que as mães, elas vão para o mundo espiritual. O próprio André Luiz, né, a história do André Luiz no Nosso Lar, o filme mostra isso, o livro mostra isso, que a mãe dele era uma pessoa de muita evolução, mas ela estava trabalhando por ele enquanto ele ainda não tinha encontrado o seu caminho. E depois a preocupação... Eles nem ficaram na mesma vibração, né? Na mesma vibração. Ela ficava num lugar acima dele. Ela teve permissão de vir visitá-lo, mas daí ele pergunta do pai, a preocupação dela passou a ser o pai, que o pai ainda não tinha encontrado o seu caminho, e o trabalho dela seria o pai. Então eu falo assim, e é gostoso a gente perceber isso, e as pessoas vão ter que também tirar do entendimento que... como é que fala? Espera aí que eu perdi um pouquinho. A ideia de que vai para o mundo espiritual e vai ficar dormindo ou não fazendo nada, né? Ele fala assim, você imagine, vamos tentar entender nós aqui, nós estamos falando isso, né? A gente gosta do espiritismo, a gente está tentando entender o que mais a gente pode fazer para ajudar as pessoas, seja em qualquer situação que for. Imagine você indo para o mundo espiritual para descansar. Enquanto o mundo continua repleto de problemas, enquanto seres que nós conhecemos e gostamos, né, a gente espera que, pelo entendimento da gente, a gente vá com esse entendimento para lá e continue entendendo isso, para quê? Para que a gente possa ajudar. Então, eu falo assim, como que eu posso ficar no mundo espiritual sem fazer nada, enquanto existem pessoas sofrendo ainda, né? É uma coisa que é um dilema ainda das pessoas, ainda agora, quando encarnados, que as pessoas perguntam, eu não achei ainda o que fazer, eu não achei ainda o meu motivo de vida, eu não encontrei ainda a minha missão, né? E fala assim, quanta coisa a gente tem para fazer. Ele falou, seja num ensinamento desse, numa live, seja numa conversa na rua com uma pessoa que está passando por um problema, seja numa visita numa casa de usuários de drogas, seja aonde for, mas que você consiga, na verdade, isso era o que Jesus fazia, isso que Chico Xavier fez, isso que Divaldo Franco fez, isso que Madre Teresa de Calcutá fez, e a gente fica assim, mas o que será que eu poderia fazer, né? Você quer... Quanto tempo? Você quer virar um Chico Xavier, você pensa em que virar uma Madre Teresa de Calcutá, mas muitas vezes a qualidade está dentro do seu próprio serviço. Você atende 100 pessoas pensando em dinheiro, você pode atender 110 pessoas e aquelas 10 você ajuda por caridade mesmo, né? Dependendo do serviço que você está. Então, você não precisa se tornar um mártir, deixar todas as suas coisas e seguir o Médico Sem Fronteira e ir embora. Você consegue ser uma boa pessoa dentro do seu próprio ramo comercial, né? Um médico, né? O Zé Luiz falava lá, ele atendia 10 pessoas por dia e queria ir embora. Daí a secretária dele colocava sempre uma ou duas a mais lá, que é o que ele fala, nossa, a pessoa nem tem dinheiro, vem aqui me encher o saco, né? Aí quando ele desencarnou, eram essas pessoas que estavam lá ajudando ele no desencarne dele, no pós-túmulo. A gente vê que em qualquer lugar a gente consegue fazer caridade. Você vê quanto a gente é egoísta, porque a gente quer morrer e quer dormir, né? A gente quer morrer e quer ficar no paraíso eterno, né?
E aí você fala assim, mas e essas pessoas que não estão, né, que estão sofrendo, que será feita delas, né? Ah, Deus que cuide, né? A gente fala, né? Entrego na Essa é mão a de Deus verdade, e ele né? fala assim, e Deus não, Deus está esperando que a gente faça isso, né? Porque quando Jesus ele vem à Terra e as pessoas também não percebem, a preocupação de Jesus era qual? Era de ensinar as pessoas a ajudarem as outras pessoas. Então eu brinco sempre com as pessoas que, dentro do meio espírita, o que eu vou ser ao desencarnar? Alguém que vai ajudar ou alguém que precisa de ajuda? A gente precisaria definir isso antes de desencarnar, né? É, Para que não dê trabalho. Então, a preocupação de Jesus era, né? Para quem que Jesus veio? Ele fala assim, eu vim para os doentes. Então, aquele que está bem não é preocupação dele. é, A preocupação dele é as pessoas que ainda estão transviadas, que é, ainda estão perdidas. é bem interessante, né? Quando a gente pensa em amor cristão, o amor de Cristo, né? O amor que Deus quer que a gente tenha, é muito diferente disso que a gente diz amor. Eu acredito assim que a gente, conforme a gente vai evoluindo o nosso amor, a gente vai ficando a certo ponto um pouco mais frio. A gente não vai amar com tanto apego como a gente ama nossos filhos, por exemplo, né? Quando a gente quer ajudar, tá na vida deles a qualquer momento, faz tudo por eles, nem a gente vai odiar as pessoas. A gente vai gostar das pessoas, tanto da mãe, como do filho, como da esposa, da mesma maneira como a gente ama um pedinte que passa ali na rua. Por quê? Jesus mesmo foi assim, né? Quando os irmãos e a mãe foram atrás deles porque falaram que ele estava lunático, ele falou, né? Quem são meus irmãos? Quem são minha mãe? Né? Meus irmãos são vocês que estão aqui em volta, ou seja, ele estava amando da mesma maneira a mãe, os irmãos de sangue e as pessoas que estavam em volta dele que curtindo a mesma ideia. Então esse amor cristão, se você for olhar com os olhos do amor, não sei se eu estou conseguindo passar, mas se você olhar Sim, com os sim. olhos do amor que a gente tem, que a gente almeja, vai parecer ser até um certo ponto um amor frio. Aquele amor que você vê a pessoa passando por dificuldades, mas você entendendo que aquelas dificuldades vai fazer bem na vida dela e você deixa ela seguir o seu caminho porque aquilo vai fazer bem. Chega a ser até um certo ponto frieza, mas não é. É você não ajudando, muitas vezes você está ajudando. Você falou, né? Eu tinha até separado aqui o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual nós estamos estudando. Para quem tem o Evangelho aí em casa e depois que terminar quiser continuar um pouquinho e dar uma olhadinha, nós temos lá o capítulo 14, ele chama Honrai vosso pai e vossa mãe, e dentro disso que era falado na época do honrar o pai e a mãe, vem o ensinamento de Jesus e o complemento dos espíritos de Allan Kardec com relação a isso, né? A relação entre pais e filhos, né? Ela Isso. é bastante explicada. E essa parte que você está dizendo, né, é uma passagem que está na Bíblia em Marcos e Mateus, né? Marcos capítulo 3, 20, 21 e 31, e Mateus capítulo 12, do 46 ao 50, onde Jesus, né, ele está lá na casa almoçando e chega uma multidão e ele começa a atender a multidão, e aí as pessoas falam, Jesus está lá fora com uma multidão, até chamam de louco, né, ele está fora de si, e aí perguntam, eles vão lá e pedem para chamar Jesus, né, vai a mãe, segundo a passagem, e os irmãos, aí falam para ele, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui, né? Ele fala, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Daí ele diz assim, né? Ele olhando para aqueles que estavam ao seu redor, né? Ele diz assim, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus meu irmão, minha irmã e minha mãe. E depois Allan Kardec, com os espíritos, ele dá uma pincelada nisso aqui e fala, será que Jesus não gostava da mãe e dos irmãos? Ele fala assim, lógico que ele gostava. Mas como Jesus não veio à Terra para gostar da mãe e dos irmãos, ele veio para mostrar, na verdade, fraternidade, né, o amor
de irmãos, ele aproveitou o momento para passar um baita do ensinamento, né? Que ele não veio aqui pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, ele veio por todos os irmãos. E ele falou, qualquer pessoa que esteja próxima a ele e que seja um filho de Deus, na verdade, né? Irmão, irmã, você pode chamar de, um dia numa encarnação, uma irmã pode ser mãe, depois outra, né, pode ser filho, e assim vai trocando. Isso E aí depois, explica né? bem aquela parte que a gente vai encontrar vários pais e várias mães, e quem que a gente vai amar mais no mundo espiritual, porque na verdade lá é tudo espírito, né? Não tem essa relação pai, mãe, você tem que amar todos da maneira igual. Tem logo depois dessa passagem há o parentesco corporal e o parentesco espiritual, onde ele fala bastante dos laços de família, das pessoas que se gostam e essa família continua no mundo espiritual, né? Independente se foi pai, mãe ou irmão, continua constituindo uma família quando há esse amor, né? Onde as pessoas se gostam porque se gostam, né? Amam ao outro sem egoísmo, né? Eu só amo os da minha casa, como você falou, eu só amo os da minha religião, eu só amo os que pensam iguais a mim, né? Que pensam da mesma forma. Então ele falou, a gente está muito ainda distante, mas a gente não pode perder esse aprendizado ou esse ensinamento dado por Jesus para a gente começar a fazer isso, né? Não desgostar os pais e, né, desgostar o pai e a mãe, mas começar a aumentar a família espiritual, conseguindo enxergar todas as pessoas, né, um amor, que eles falaram, de amor, esse olhar de Deus, né, como que não por Deus, né? Elas foram criadas, talvez, por outra pessoa, porque você não consegue ver, porque ele é bandido, não é filho de Deus, né? E eu falei assim, eu já arrumei bastante confusão com isso, das pessoas falar, não, eu não tenho como ser meu irmão a pessoa que mata. Ué, mas quem criou ele? Aí a gente volta naquele entendimento. Deus criou o bem, Deus criou o mal. Né? E a gente fica nessa situação e as pessoas não conseguem ter essa certeza. Vamos voltar no horário, vamos fazer o encerramento? Sim, com certeza. Vamos lá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós, né, todos os participantes da live, estendendo a ela a todos os familiares, né, amigos, a todos aqueles que cada um eleve o seu pensamento, para que essas correntes espirituais possam visitá-los, levando a eles paz, harmonia, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço, as correntes de médicos que auxiliam aqui no planeta Terra, que possam visitar a todos, que possam trazer do laboratório espiritual o remédio e possam colocar sobre as águas que cada um tenha em casa, seja um filtro, uma jarra, um copo, uma garrafa, qualquer reservatório de água, para que esses médicos espirituais consigam colocar o remédio para a necessidade de cada um. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando essas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, vamos levar esse amor, essas vibrações boas a todos os nossos irmãos necessitados da face da terra, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, nas casas de caridades, nas casas de correção, nos estabelecimentos de ensino, nas clínicas para dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes,
doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, neste recinto, no recinto de cada um, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer esse pedido ao nosso Mestre. Que assim seja. E agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Obrigado. Que assim seja. Bom, é isso aí, pessoal. Boa semana para todos. Até segunda-feira que vem, no mesmo horário, aqui, 7h30 da noite. Tá bom? Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Fiquem na paz de Deus. Até mais, pessoal. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.